bom dia para você, meu irmão católico. Um bom dia para você, minha irmã católica. Hoje continuarei com estudos de Nossa Senhora na Igreja Primitiva. Hoje vou falar de Nossa Senhora com seu título Mãe de Deus. Para aqueles que negam que o título de Maria, Mãe de Deus, foi algo inventado por volta do século V no Concílio de Éfeso, ano 431, vou mostrar que essa afirmação é falsa e contraditória. E para isso, vou mostrar alguns documentos dos padres da Igreja Primitiva antes do Concílio de Éfeso, ano 431. Começarei com Santo Inácio de Antioquia, nascido no ano 35. Inácio foi discípulo de São João Evangelista e de São Paulo. E ele diz: a verdade é que o nosso Deus, Jesus, o ungido, foi concebido de Maria segundo a economia divina. Nasceu da estirpe de Davi, mas também do Espírito Santo. Inácio de Antioquia, Carta aos Efésios. Agora vamos ao comentário de Santo Irineu de Lyon, nascido no ano 130 da era cristã. A Virgem Maria, sendo obediente à sua palavra, recebeu do anjo a boa nova de que portaria Deus. Santo Irineu, no seu livro 5, capítulo 19, contra as heresias. Agora vamos ao testemunho de Santo Hipólito de Roma, nascido no ano 170 da era cristã. Para de todas as gerações, eles têm retratado por diante os grandiosos assuntos para a contemplação e para a ação. Assim também, eles pregavam o advento de Deus em carne e osso para o mundo. Seu advento pela impecável e Mãe de Deus, Maria, no caminho do nascimento e crescimento, e a forma de sua vida e conversa com os homens, e sua manifestação por meio do batismo, e o novo nascimento que era para ser para todos os homens a regeneração pela pia do batismo. Hipólito em Discurso sobre o Fim do Mundo 1. Agora vamos ao testemunho de São Gregório Taumaturgo, nascido no ano 213. Para Lucas, nas narrativas dos evangelhos inspirados, oferece um testemunho não apenas para José, mas também a Maria, a Mãe de Deus, e dá este relato com referência à própria família e da casa de Davi. 4 Homilias 1, de Gregório Taumaturgo. E continua: é nosso dever apresentar a Deus como sacrifícios todos os festivais e celebrações diários, e em primeiro lugar a festa da anunciação à Santa Mãe de Deus, a saber, a saudação que lhe foi feita pelo anjo. Ave cheia de graça. Gregório Taumaturgo em 4 Homilias 2. Agora vamos ao testemunho de Pedro de Alexandria, morto no ano 311. Eles vieram para a igreja da Santíssima Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, que, como se começou a dizer, ele tinha construído no bairro ocidental, em um subúrbio, um cemitério dos mártires. Os atos genuínos de Pedro de Alexandria. Agora vamos ao testemunho de Metódio de Olimpo, morto no ano 311. Salve a ti para sempre, Virgem Mãe de Deus, nossa alegria incessante, pois para ti eu volto novamente. Você é o início de nossa festa, você é o seu meio e fim, a pérola de grande valor que pertence ao reino, a gordura de cada vítima, o altar vivo do pão da vida. Salve, você tesouro do amor de Deus. Salve, você fonte de amor do Filho para o homem. Você brilhava, doce, dom outorgante, mãe com a luz do sol,
você brilhou com os fogos insuportáveis da mais fervorosa caridade, trazendo no final aquele que foi concebido de você para manifestar um mistério escondido e indivisível, o Filho do Pai invisível, o Príncipe da Paz, que de uma forma maravilhosa mostrou-se como menos do que toda pequenez. Metódio de Olimpo em Oração sobre Simeão e Ana, 14. Agora vamos ao testemunho de Cirilo de Jerusalém, nascido no ano 313. O Pai dá testemunho do céu para seu Filho. O Espírito Santo dá testemunho, descendo corporalmente na forma de uma pomba. O anjo, arcanjo, é testemunha, trazendo as boas novas a Maria, a Virgem, Mãe de Deus, é testemunha. Cirilo de Jerusalém, em Leituras Catequéticas 10, 19. Agora vamos ao testemunho de Santo Efremo Sírio, este grande doutor da Igreja, nascido no ano 306. Apesar de ainda ser virgem, ela carregava uma criança em seu ventre, e a serva e obra de sua sabedoria tornou-se a mãe de Deus. Efrém em Cantos de Louvor 1:20. Agora vamos ao testemunho de Epifânio de Salamissana, nascido no ano 310. Ser perfeito ao lado do Pai, encarnado entre nós, não na aparência, mas na verdade, ele, o Filho homem, remodelada para a perfeição em si, a partir de Maria, a Mãe de Deus, através do Espírito Santo. Epifânio de Salamissana, em O Homem Bem Ancorada, 75. Agora vamos ao testemunho de Santo Ambrósio de Milão, nascido no ano 337. A primeira coisa que acende ardor na aprendizagem é a grandeza do professor. O que é maior do que a Mãe de Deus? O que é mais glorioso do que aquela a quem a própria glória escolheu? Ambrósio de Milão, em As Virgens 2:2. Agora vamos ao testemunho de São Gregório de Nazianzo, nascido no ano 329. Se alguém não concorda que Santa Maria é Mãe de Deus, ele está em desacordo com a divindade. Gregório de Nazianzo, em Carta a Cledônio Sacerdote, 101. Agora vamos ao testemunho de São Jerônimo, nascido no ano 337. Quanto à forma como a Virgem tornou-se Mãe de Deus, ele tem pleno conhecimento de que, como ele nasceu, ele não sabe nada. São Jerônimo contra Rufino 2:10. Agora vamos ao grande testemunho de Teodoro de Mopsuestia, nascido no ano 350. Pois, quando eles perguntam, será que Maria, mãe do homem ou mãe de Deus? Nós respondemos, os dois. O primeiro pela própria natureza do que foi feito e o outro pela relação. Teodoro de Mopsuestia, em A Encarnação 15. Agora vamos ao grande testemunho de São Cirilo de Alexandria, nascido no ano 375. Eu fiquei impressionado que alguns estão totalmente em dúvida quanto à existência ou não da Virgem Santa ser capaz de ser chamada de Mãe de Deus. Por quê? Se nosso Senhor Jesus é Deus, como deve ser a Virgem Santa que lhe concedeu, a não ser a Mãe de Deus? São Cirilo de Alexandria, em Carta aos Monges do Egito 1. Agora vamos ao grande testemunho de João Cassiano, nascido no ano 360.
Se você não pode deixar de admitir que a graça vem de Deus, ele é Deus. Então, quem lhe deu? Mas foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é Deus. Mas, se ele é Deus, como ele certamente é, então ela, quem deu a luz a Deus, é a mãe de Deus. João Cassiano, sobre a encarnação de Cristo, contra Nestório 2:2. Agora vamos aos documentos do Concílio de Éfeso, realizado no ano 431. Uma pequena parte diz assim: finalmente, no Concílio de Éfeso, isto é dogmatizado. Veja um pequeno documento que diz: confessamos, então, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, perfeito Deus e perfeito homem, de uma alma racional e de um corpo gerado antes de todas as eras do Pai em sua divindade, o mesmo nos últimos dias, por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, de acordo com a sua humanidade, um e o mesmo consubstancial com o Pai em divindade e consubstancial a nós na humanidade, pois a união de duas naturezas ocorreu. Portanto, nós confessamos um só Cristo, um Filho, um Senhor, de acordo com esse entendimento da união inconfundível. Nós confessamos a Virgem Santa como sendo a Mãe de Deus, porque Deus, o Verbo, se fez carne e se fez homem, e de sua própria concepção, unido a si mesmo, o templo ele tomou dela. Concílio de Éfeso, Fórmula da União, ano 431. Conclusão. Quem negava que Maria era mãe de Deus nas épocas primitivas eram os mesmos hereges que negavam a divindade de Cristo. Semelhantemente e ao mesmo tempo, contraditoriamente, os mesmos protestantes que hoje dizem crer na divindade de Cristo negam a maternidade de Maria. Isso aqui é apenas pequenos documentos, meus irmãos e minhas irmãs. Tem muito mais. Mas, por enquanto, termino aqui. Tenhas um bom dia, meu irmão católico. Tenhas um bom dia, minha irmã católica. E até a próxima aula.